Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu tô aqui para falar sobre um livro sem palavras, espetacular, que é Sombra de Reis Barbudos, do José J. Veiga. O José J. Veiga é um autor goiano. Ele nasceu em Corumbá de Goiás em 1915 e morreu aos 84 anos no Rio de Janeiro. Ele é considerado então um dos maiores escritores de realismo fantástico aqui no Brasil, tendo ganhado 3 prêmios Jabuti, além também do prêmio Machado de Assis. Esse é o terceiro livro do autor que eu li. Eu já li Os Cavalinhos de Platiplanto, que tem resenha no canal, que também é dessa nova coleção publicada pela Companhia das Letras, que comemora então 100 anos de seu nascimento, que foi ano passado, ele nasceu em 1915. Li também O Mundo de Vazar Barros, que é outro romance que faz parte da coleção Biblioteca Clássica Goiana do século XX. E também li agora Sombra de Reis Barbudos, e eu só posso dizer que eu estou cada vez mais apaixonado pela prosa do José J. Veiga. A história aqui ela vai ser narrada por uma criança, por um adolescente de 12 anos, o Lucas. Eu gosto de falar então que esses livros que são narrados por crianças, eles conseguem abordar de forma muito positiva transformações, seja através pelos olhos de Maisie, que acompanha a transformação na vida dessa criança após a separação, seja também em Laranja Mecânica, na visão desse menino, as transformações do seu próprio mundo, num mundo violento ao seu redor. E aqui também pelos olhos do Lucas, de 12 anos, seja a transformação da sua própria vida, como a sua formação, a gente acompanha a vida dele por um período, e a mudança da cidadezinha de Taitara, com a chegada dessa grande companhia do seu tio, Baltazar. Inclusive o romance começa dessa forma: "Está bem, mãe, eu vou fazer a sua vontade. Eu vou escrever a história do que aconteceu aqui, desde a chegada do tio Baltazar." E aqui a gente percebe a visão sobre olhos de outra pessoa. E nisso a gente tem que tomar bastante cuidado, como por exemplo a gente tem que tomar cuidado no romance Dois Irmãos, do Milton Ratum, no qual a gente está vendo o mundo daquela narrativa ali em Manaus pelos olhos do protagonista. Isso tem que sempre tomar cuidado, porque o romance que ele é narrado em primeira pessoa, a visão daquela pessoa pode não ser a visão correta do mundo. Então você, como leitor, tem que tomar bastante cuidado. Então, é uma cidadezinha pacata do interior, que pode ser tanto aqui em Goiás como em qualquer lugar do país. E a chegada desse tio dele, o tio Baltazar, traz muitas expectativas. Esse tio que nas fotos está sempre bonito, tem umas fotos bonitas. O livro brinca muito com isso, com expectativa e realidade. É tipo aquelas montagens curiosas do Facebook, sabe? E o livro brinca muito com isso, traduzindo decepção. E a decepção está muito presente tanto na nossa vida como adulto, tanto na vida de uma criança. Uma criança ela se decepciona o tempo todo. E o livro ele brinca muito com isso, a decepção do que a realidade pode se tornar para nós. A gente percebe isso quando o narrador ele mostra então esses grandes personagens que são associadas a essas figuras fortes fisicamente, mas que na verdade elas não são. A gente tem o tio Baltazar, que se vende todo bonito nessas fotos, mas que quando o menino o conhece, ele não tem o braço, ele é coxo. E isso pro Lucas o decepciona bastante, sabe? A decepção, essa sua deficiência o decepciona muito. É como a expectativa dele, daquela perfeição, o decepciona. E é aí que vai sendo implantadas pequenas realidades durante o romance, porque a realidade ela não é perfeita, ela tem suas falhas. E quando a gente percebe as falhas do nosso mundo ao redor, das pessoas que a gente gosta, a gente se decepciona bastante. E a mesma forma acontece com o mágico, o Sr. Us, que se vende muito naqueles panfletos, o grande mágico, mas quando o mágico aparece, na verdade ele é baixinho e gordinho, e isso também decepciona o Lucas grandemente. Ele até fala que é o seguinte: você prepara os olhos para ver um dinossauro e ver uma lagartixa. É uma decepção gigante. E isso é algo muito legal e muito bem trabalhado durante o romance do José J. Veiga. Outra coisa que vale muito a pena salientar é a transformação dos personagens. Como eu disse, é uma criança
que se transforma no decorrer, assim como o mundo à sua volta está em transformação. E às vezes você, como leitor, você não consegue entender muito bem as transformações e o porquê que elas aconteceram. Isso às vezes, ao primeiro olhar, pode parecer uma falha do livro. Mas quando a gente procura alguns links durante a própria narrativa do romance, a gente percebe que, sinceramente, aquilo foi pensado. E essa mudança é basicamente no Lucas. Você não consegue entender algumas mudanças que acontecem com Lucas durante o romance. Mas aqui ele diz o seguinte: parece que o difícil mesmo é uma pessoa entender a outra, seja homem ou mulher. Quando a gente pensa que entendeu, a outra já mudou. E é isso que acontece no romance. Quando a gente pensa que entendeu o Lucas já mudou. Ele é uma criança em transformação. Quando a gente pensa que entendeu as coisas que estão acontecendo em Taitara, Taitara já mudou. Já mudou de governante, já mudou de princípios, já mudou a atmosfera. Novas coisas estão acontecendo. E é assim que é a vida. A vida não é aquela vida estática, parada. A vida ela se transforma. E o José J. Veiga consegue fazer isso de uma forma brilhante. E por isso Sombra de Reis Barbudos é um livro que se transforma dentro de você. Você não pode estar fechado, achando que sua imaginação é sempre a certa. Esteja aberto, se livre das expectativas. Porque senão você vai se decepcionar claramente. E é isso que o José J. Veiga, ao meu entendimento, está brincando com você. Se você estiver muito ligado a essas expectativas, quando você pensa que entendeu alguma coisa, você vai se decepcionar grandemente. E não, esteja aberto às realidades, às falhas, às mudanças. E isso abre muito os nossos olhos. O livro trata muito, então, de opressão. Principalmente porque o livro foi publicado em 1972. Assim, depois de já ter começado um grande período forte no nosso país, o período da ditadura militar, e muitas pessoas o enxergam como uma crítica ferrenha a isso, porque o livro aborda muito bem as proibições. Após acontecimentos como Tio e com uma mudança na liderança ali da companhia, a gente tem uma certa opressão, um forte regime de opressão sobre a cidade. E a opressão aqui, por tratar-se de um realismo mágico, a opressão ela toma vida. Ela é visível. Muros são criados na cidade. A cidade ela vira um verdadeiro labirinto. Elas criam caminhos específicos. Os muros estão ali para criar caminhos, para criar regras. Você só vai poder andar por aqui. Então esse realismo ele traduz literalmente o que está acontecendo naquela cidade. E a visão disso é realmente perfeita. Seja pelas regras, no qual rir em público é proibido. E isso é extremamente positivo para o sistema opressor, porque a tristeza e o medo são ótimos para o controle da população. Então, por isso, rir em público deve ser proibido. E dessa forma, então, por ser um realismo mágico, o livro trabalha muito com simbolismos. E a gente percebe certas coisas bastante legais, algumas características que vale a pena citar, como, por exemplo, a cruz, seja a visita à igreja, as sombras dos urubus, que são descritas como cruzes horizontais, o mágico de braços abertos, que relembra uma cruz nas palavras do autor. O próprio urubu é um personagem, é um símbolo muito grande, porque o urubu, então, nada mais é do que a personificação desse mau agouro. Esses hábitos, essas rotinas, essas regras, elas fazem o mal se tornar algo comum. O mal, essa percepção da morte, analisando sobre esse aspecto, que era algo que sobrevoava longe no começo do romance, cada vez vai mais se aproximando, vai parando em cima dos muros construídos pelo sistema opressor, agora vão sobre a janela, e até quando ele se torna algo bem comum, ele é trazido para dentro de casa e é tratado como animal de estimação. A domesticação do mal, o costume do mal. E pode ser analisado também sobre outros aspectos, sobre outros pontos de vista, outras releituras da mesma obra, como também outra quebra da expectativa, quebra da realidade, analisar isso de outras formas. Sério, é um romance com muitos simbolismos e que, sério, é simplesmente sensacional. É aquele tipo de livro que eu quero, com esse vídeo, que você pare e pense. O que eu estou fazendo que eu não estou lendo Sombra de Reis Barbudos? O objetivo desse vídeo é esse. Sério, é um livro incrível. Eu não vejo a hora de ler outros livros do autor. Eu não li ainda o outro romance, A Hora dos Ruminantes, também publicado pela Companhia das Letras. E, sinceramente, é algo que eu quero ler urgentemente. E quero ler todos os outros livros do autor, seja A Máquina Extraviada e outros livros também de contos. Sinceramente,
Um livro super favoritado, super indicado, um romance de qualidade, assim, do mais incrível possível. Espero que vocês tenham percebido a infinitésima parte de como esse livro pode ser complexo, divertido, animador. Tudo que eu espero de um livro eu encontrei aqui. Comenta aqui abaixo nos comentários suas opiniões, se você às vezes tem dificuldade de entender alguns simbolismos muito marcantes dentro de uma obra, se você já leu J. Veiga, algum outro livro dele, ou se você quer me indicar qualquer outro livro, deixa a sua resposta, que eu vou amar ler o que você tem a escrever. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e acompanhar todos os nossos outros vídeos. Tem outras indicações de vídeos muito legais no final do vídeo. Pode clicar e assistir. Obrigado e até mais.